Então, bom dia novamente a todos. Hoje é dia 16 de março. Primeiramente, pedindo autorização de todos para realizar a gravação desta nossa aula inaugural do primeiro semestre, né, de 2022. Agradecendo a presença de todos, né, alunos, professores, e em especial da Patrícia, né, que aceitou o nosso convite. Vou daqui a pouquinho passar a palavra para ela. Vou ter que pedir desculpas antecipadamente, porque muito provavelmente eu não vou conseguir ficar até o final, né, da nossa aula, da nossa conversa também, porque nós tínhamos uma reunião de conselho de cursos agendada para a semana passada, mas houve uma alteração de última hora e ela foi trocada agora para hoje, às 9h30 da manhã, né? E como nós precisamos colocar algumas alterações do projeto pedagógico do curso, está na pauta, então eu tenho que comparecer a essa reunião, né? Então, infelizmente, eu vou ter que assistir o finalzinho da palestra depois na gravação, né? Eu tenho certeza que já conheço Patrícia, então vai ser excelente, né? Tenho certeza disso. Então, apresentando aqui a Patrícia para vocês, né? Ela é Patrícia Maria de Carvalho Campos, né? Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e mestre em microbiologia pelo UFMG. E atualmente ela realiza atendimentos nutricionais em consultório e é docente da disciplina de nutrição estética na pós-graduação de biomedicina estética da FUMEC, que foi aonde eu tive prazer de acompanhar algumas aulas da Patrícia, né? Então, Patrícia, muito bem-vinda mais uma vez, muito obrigada pelo seu convite, né? E minhas desculpas, depois o professor César, que está aqui, ó, é o nosso co-coordenador do curso, e a professora Jussara, né, que você já conhece há mais tempo, vão fazer às vezes aqui por mim, muito bem, com certeza, né? Mas obrigada, Patrícia, mais uma vez, e a palavra é sua. Eu que agradeço, Adriana, é um prazer estar aqui hoje, estou muito feliz. Uma aula inaugural é sempre um momento, assim, marcante, né? Tá todo mundo empolgado, feliz, cheio de energia. Então, é uma satisfação muito grande. Agradeço a você, aos demais professores, a professora Jussara também. Espero que a gente possa trocar muitas ideias boas aqui, que seja realmente proveitoso para todo mundo. Pessoal, já deixando claro que eu gosto muito de interação. Então, quem sentir necessidade de me perguntar durante a aula, pode ficar à vontade, levanta a mão, mas eu vou ter um momento no final também para tirar dúvidas. Então, é sempre muito bem-vindo, tá? Podemos começar? Então, joia. Sim. O nosso tema escolhido, então, na verdade, é uma pergunta, né? Você é o que você come? A gente escutou essa frase por tanto tempo e hoje, assim, é importante a gente fazer uma reflexão em cima dela. A gente é realmente o que a gente come? E é claro que eu não vou dar essa resposta, né, de cara para vocês. Eu quero estimular aí a nossa reflexão ao longo dessa aula, para que no final cada um tenha aí a sua própria resposta, tá? Mas se a gente fosse pensar no sentido literal dessa pergunta, quantas pessoas nessa sala se identificariam com essa figura? Eu acredito que poucas pessoas se identificariam com essa figura, sabe? Mas, ao passo que eu acho que talvez muita gente se identificaria com essa. Então, o que a gente percebe hoje é que a gente está muito mais distante disso e muito mais perto disso com a maioria das pessoas. E no final das contas, a gente não precisa ser nenhum e nem outro, né? A gente não precisa ser nem 8 e nem 80. A gente vê muito em nutrição, no consultório, nas nossas experiências, que às vezes a pessoa pensa assim, ou eu vou ser 8 e não vou fazer nada, vou viver minha vida louca e sem preocupar com as consequências, ou então eu vou ser 80. Se eu não fizer tudo 100% certinho, eu também não adianta para mim, não resolve, né?
E, na verdade, gente, ninguém consegue ser 100% o tempo todo, né? A gente não consegue ser 100% do tempo perfeito. Então, talvez o que falte aí nessa dinâmica seja justamente o equilíbrio, de não ser 8 e nem ser 80, de encontrar um meio termo, né? Um meio do caminho que seja possível para nós. Nem o senhor miojo e nem a carinha lá de vegetais. E por que isso? Porque a gente sabe que a comida tem uma função na nossa sociedade que ela vai muito além da nutrição, né? Então, eu já escutei em consultório paciente perguntando para mim se era errado sentir prazer com a comida. E isso é muito sério, né? Porque não é errado sentir prazer com a comida. Oi, Fernanda? Pelo contrário, né? Na verdade, é um prazer, deve ser prazeroso, né? Exatamente. Se não fosse assim, a gente não tinha tantos sensores na nossa língua, né, para receber esses sabores maravilhosos. Então, é muito importante que a gente tenha prazer com a comida e que a gente esteja em paz com isso. Então, a comida tem função social, quando a gente se encontra com a nossa família. Ela tem função afetiva, aquela comida da nossa avó, né, da nossa mãe. Como que é um carinho na nossa alma, quando a gente recebe ali um alimento que nos remete a um momento bom da nossa vida. O que a gente não pode é transformar a alimentação exclusivamente em uma fuga emocional, né? Que a gente não pense em se alimentar exclusivamente pelo prazer. Então, tudo realmente é um equilíbrio. Nem só olhar pelo lado da nutrição e ficarmos ortorexos, que são aquelas pessoas que tentam ser 100% o tempo todo, e nem também nos entregar totalmente a só aos prazeres. Esses dias eu li uma frase que fez muito sentido para mim. Quem faz o que quer, só o que quer, é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, a gente tem que descobrir o que tem que ser feito aí dentro da alimentação para aliar essa parte do social, do prazer, da satisfação, da afetividade e também da nutrição, da saúde, né, que é tão importante. Patrícia, muito interessante, porque esse termo de ortorexia eu não conhecia, né? E eu orientei uma vez uns alunos que vieram pedir para mim a orientação de um trabalho que eles iam apresentar num evento, e o tema era sobre ortorexia nervosa. Eu nunca tinha ouvido falar do tema. E fiquei impressionado, assim, com a profundidade, né, com os dados que já tem na literatura sobre isso, né, e a preocupação das pessoas em querer ter sempre uma alimentação sempre muito saudável, né, acaba gerando um estresse, né, um problema psicológico muito grande. Então, é bem interessante o que você está falando. Isso é muito sério, né, porque às vezes a gente acha que quanto mais perfeito e saudável, melhor. Talvez não seja tão saudável assim. E eu tive casos assim na faculdade de nutrição, sabe? Tinha uma colega da sala que tinha um problema semelhante, assim. E a gente vê o sofrimento da pessoa, né? Uhum. Então, é realmente um caso para a gente pensar. E aí, onde está o problema, né? O problema está justamente que a gente perdeu o equilíbrio. O problema não é que a gente come eventualmente um sanduíche, que de vez em quando a gente vai na casa da nossa avó e come um pudim de leite. O problema é que a gente descambou. E aí, com o iFood na nossa mão, com o delivery, né, com a oferta tão grande de produtos processados, a gente acabou fazendo disso a base da nossa vida, né? Então, se a gente olha o recordatório de uma pessoa, da maioria da nossa população, se a gente fosse colocar na balança quantidade de produtos in natura e quantidade de produtos processados, essa parte dos processados aqui, ela vai estar lotada de pacotinho de biscoito, sabe? Aqueles mais variados, fit, light, integral, não sei o que no final das contas não é nada. É a parte aqui dos in natura, que devia ter frutas, verduras, carne, ovo, leite, queijo, ela fica deficiente. Então, a gente já levanta da cama procurando um processado, muitas vezes vai ser um pacotinho, e aí você já começa a estimular o seu paladar ali cedo com um alimento rico em açúcar, muitas vezes riquíssimo em gorduras pouco saudáveis, gorduras saturadas, gorduras trans, né? E aí onde é que fica o equilíbrio disso? Não tem equilíbrio, né? Então, na verdade, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e a gente tem esses dois extremos, mas infelizmente nenhum dos dois é interessante para a saúde física, para a saúde mental, né?
E aí eu achei muito interessante essa figura que mostra a transição nutricional no Brasil. A gente vem de um histórico de desnutrição no nosso país, né? De escassez. Se a gente for pegar aí muitos anos atrás, até nós que temos parentes mais velhos, se a gente for perguntar para os nossos avós, a escassez alimentar ela era uma realidade muito maior, não que ainda não seja, tá? Nós ainda temos uma população importante no nosso país que passa fome. Mas nos grandes centros, de forma especial, a gente teve uma transição nutricional muito importante, mudando aquele padrão de alimentação mais rural, onde comia-se o que plantava, né? Comia-se ali o que tinha uma vaca para produzir um queijo, um leite. A mãe fazia as quitandas ali em casa, porque não tinha comércio tão perto, para a possibilidade da gente estar aí cada vez mais ingerindo alimentos prontos, processados, né? E isso se reflete nas doenças da nossa população. Então, se antigamente morria-se de parasitose, por exemplo, né? Hoje em dia morre-se muito mais de problemas relacionados com a alimentação incorreta, com, muitas vezes, o excesso alimentar, tá? Então, a gente não fica contente de comer 3 fatias de pizza. Tem gente que fala, se não for para comer uma pizza inteira, eu prefiro não comer, né? Se for para comer 3 brigadeiros, se for comer um brigadeiro, às vezes você deixa, né, de sobremesa, não, um brigadeiro. Não, se for para comer um brigadeiro, eu nem quero. Eu escuto muito isso no consultório. Se for para comer um só, eu não quero. Se for para medir 2 colheres de arroz, eu prefiro não medir, sabe? Então, a gente a gente está numa realidade hoje que tudo a gente quer muito. E a gente não quer ter limite de nada, né? Então, quando começou a pandemia, que a gente ia nos supermercados, os carrinhos das pessoas só tinham bebida. E eu senti que isso piorou muito no pós-pandemia. Os meus pacientes no consultório, essa negociação da quantidade de álcool por semana, ela tem ficado cada vez mais difícil. Então, eu tenho paciente que chega às vezes e fala, eu bebo uma garrafa de espumante por dia. Ô, Patrícia, eu notei uma coisa muito interessante, né? Assim, eu notei isso em cidade do interior, né? O número de lojas que vendem bebidas, que eu achava isso muito estranho, que você vê muito, eu não conheço os Estados Unidos, né? Mas você vê muito nos filmes, as liquor stores, né? Então, você vê, é muito comum. E assim, não via. E agora, gente, além das lojas de conveniência, né, dos postos de combustíveis, você tem muitas lojas apenas de bebidas. Eu até fiz uma brincadeira de dia, assim, porque eu brincava que o que mais tinha era loja de colchão e farmácia, né? Mas agora, eu falei assim, gente, que coisa incrível. Eu parei para pensar, eu falei assim, se está abrindo tanto assim, o consumo está maior, né? Exatamente, está pipocando e não precisa ser loja física não, porque agora a gente tem o Zé Delivery que entrega na sua casa. Então, gente, realmente o que eu tenho observado com a população que eu atendo é que sim, o consumo de bebida alcoólica, ele tá assim, muito intenso, sabe? Então, pacientes que não sabem quantificar o quanto bebem no final de semana, né? Então, você pergunta, o que você bebe? Ah, é cerveja. Geralmente, quantas long necks? Não sei. Bebe enquanto tem, enquanto consegue, enquanto dá, né? Então, mais uma vez, a gente vê que são extremos, que são excessos, né? E que muitas vezes tentam preencher vazios, né? Porque esse excesso da bebida, por exemplo, que surgiu aí na pandemia, surgiu para preencher um vazio da falta de interação social, um vazio ali para poder tentar amortecer o medo, a preocupação, a ansiedade. Então, mais uma vez, a gente descontando no alimento as questões que muitas vezes a gente tinha que estar tratando em outro lugar, né? E aí, gente, tem um estudo, me desculpem o slide super carregado, mas é porque eu precisava explicar direitinho como que ele foi feito. Eu achei ele interessantíssimo. Ele mostra para a gente os fatores de risco, então, relacionados à carga global de doenças no Brasil, né, e por unidades federadas também. O objetivo desse estudo foi analisar a carga global de doenças quanto aos anos de vida, ajustados por incapacidades atribuídas a fatores de risco. Então, eles avaliaram vários fatores de riscos, ambientais, comportamentais, metabólicos, as combinações entre eles, para poder ver, no final das contas, quais eram aqueles que reduziam a nossa qualidade de vida, a nossa expectativa de vida. Quais são os fatores de risco na nossa população
que atrapalham a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade, tá? E aí, em mulheres, a dieta inadequada lidera o ranking lá em cima, né? Como sendo o FR mais importante para desabilidades, ou seja, doenças, problemas, né? Que vão ajustar aí os nossos anos de vida. Então, quais que são os fatores que vão reduzir a nossa expectativa de vida? A dieta inadequada lidera o ranking. Quando a gente vê aqui, eu grifei alguns mais importantes aqui, a gente tem neoplasias, doença cardiovascular, diabetes, doenças endócrinas, como sendo muito representativas aqui, né? Você vê aqui as cores correspondentes, e a gente pode observar que muitas vezes não, para não falar 100% das vezes, esses problemas de saúde estão relacionados com alimentação também, né? Então, por isso que a dieta inadequada está aqui no início, porque ela é o fator de risco que leva ao aumento da chance da gente ter essas doenças aqui, que são as doenças que estão logo aqui em cima. Quais que são os outros fatores de risco relacionados? Pressão sistólica elevada, que a gente vê muito em quem tem sobrepeso, por exemplo, né? Tem como ser genético, familiar, mas o sobrepeso piora muito a chance de ser hipertenso. Índice de massa corporal elevado também está relacionado com excesso de peso, né? Glicemia de jejum elevada também está relacionada com excesso de peso. Então, a gente vê que para a mulher, dieta inadequada em peso é um fator importantíssimo para a qualidade de vida, para a saúde, para a longevidade, né? Para a mulher. Vamos ver para homem agora. Quando a gente chega aqui nos homens, a gente observa muita semelhança. As doenças mais prevalentes também nessa população são as doenças cardiovasculares, né? O diabetes, as doenças neoplásicas, e a gente vê também a dieta inadequada liderando o nosso ranking de fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Nos homens, nessa época que foi feito esse estudo, que foi em 2015, a gente tinha o uso de álcool e drogas ali no segundo lugar. Eu falo que hoje, se essa pesquisa for refeita, eu acredito que para mulheres o uso de álcool e drogas já vai ter chegado bem perto também do mesmo que é para o homem, sabe? Porque hoje a gente vê que as mulheres estão bebendo tanto quanto os homens, né? Antigamente era mais assim, esse perfil masculino de beber muito. Hoje em dia não, tá todo mundo bebendo muito. E apesar da gente lutar muito pela equidade entre os gêneros, né? Essa aí não nos favorece em nada, né? Então, olha que interessante, gente. É interessante demais observar que se a dieta inadequada tá batendo ali o top list dos problemas, tem como resolver esses problemas mudando a nossa alimentação, né? Então, a gente é o que a gente come. Outros fatores de risco importantes foram pressão sistólica elevada, índice de massa corporal elevado, glicose sérica elevada. Como eu falei para vocês, todos têm relação com hábito alimentar, com sedentarismo também. Então, a conclusão desse estudo foi que a dieta inadequada lidera o ranking de fatores de risco para o Brasil e unidades federadas, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, vocês pensam, gente, a nossa população morre de quê? De doença cardiovascular, de neoplasia, de problemas endócrinos. E qual que é o fator de risco predominante em todas essas situações? É a alimentação. É o que a gente coloca para dentro do nosso corpo todo dia. Eu falo que a única coisa que a gente faz todos os dias, além de respirar e pensar, desde que a gente nasce até quando a gente morre, é comer. E a gente não faz uma vez no dia só, a gente faz várias vezes ao dia, né? E aí essa devia ser a nossa base alimentar. O que devia ser a nossa base alimentar, muitas vezes é exceção. Ai, vagem, credo, não gosto. Nossa, Deus me livre, abacate não desce, né? Leite mata, é tóxico. Então, o que sobra, né? Salgadinho, chips, biscoito recheado. Então, a gente tem que pensar, dá uma olhada para essa figura aí de base alimentar, grãos e cereais integrais,
carnes magras, frutas, vegetais, lácteos. Como é que está isso aí no seu dia a dia? Essa é a base realmente da sua alimentação? Se a gente for lembrar lá da sua balança, como é que está a balança dos alimentos in natura e dos alimentos processados? Você faz mais compra no sacolão e no açougue, ou você faz mais compra no supermercado, de empacotados? E aí a gente tem que alinhar as nossas expectativas, né, gente? Porque às vezes a gente chega numa idade avançada, ou às vezes nem precisa de chegar numa idade avançada, não. A gente é surpreendido por uma doença, assim, bem antes no caminho, e a gente às vezes não fez uma reflexão, né? A gente pensa, nossa, isso está acontecendo comigo, meu Deus, que falta de sorte. Por que está acontecendo isso comigo, né? Então, o que eu quero ser? Se essa pergunta for verdadeira, você é o que você come, o que eu quero ser? Como que eu quero estar daqui 10 anos? Eu quero ser uma pessoa saudável, produtiva, com um físico interessante, bonito, que me agrade, que me deixe bem, feliz, né? Que eu coloque uma roupa e me sinta bem, que eu vou no médico fazer os meus exames de rotina e saia de lá falando que bom, tá tudo bem comigo, né? Eu quero ser saudável ou não me importa se eu adoecer, tanto faz, né? Porque o meu comportamento alimentar, ele precisa estar alinhado ao meu propósito, né? E isso é o nosso propósito hoje, amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque a gente come todos os dias, desde que a gente nasce até quando a gente morre, né? E eu achei sensacional essa frase que eu encontrei no Instagram desse nutricionista, que diz assim: a grande maioria da população só precisa se exercitar, dormir bem, beber mais água, fazer terapia, comer mais frutas e vegetais. O que realmente fazem? Usam gel redutor, termogênico, cortam carboidrato e sacrificam o sono. Então é isso que a gente vê, gente. As pessoas cada vez dormindo mais tarde, assistindo Netflix, mexendo no Instagram, absorvendo conteúdo lixo, né? Informações desnecessárias que não vão agregar em nada, né? Aí na hora que a blogueira mostra um gel redutor, já foca ali no gel redutor, né? Nas pílulas mágicas, nos termogênicos, pensam em estratégias mirabolantes que não vão ser sustentáveis a longo prazo, quando o simples que funciona parece óbvio demais, né? Então a gente E quando coloca. vai gerar a morte da pessoa, né? A gente viu aí recentemente algumas pessoas, né? Tomaram a pílula de chá verde, uma coisa assim, não era uma coisa assim? Que era hepatotóxico, né? E não Pesado. é novidade, viu, Matheus? Né? Só que são casos que vêm para a mídia, desaparecem, outros nem chegam, porque muitas vezes o médico nem sabe que o paciente estava usando uma cápsula de chá verde, às vezes as pessoas ficam até com vergonha de contar. É só importante, assim, não era chá verde, né? Ali tem muito produto sintético. Ah lá, 1597 ervas. São Isso. diferentes Não é tipos só chá de verde, substâncias, né? Porque senão cai na conta de uma planta ou de um extrato que realmente é útil em alguns casos, para alguns tipos de terapias, né? Você tem o caso dessa Paulinha Abelha aí, você tinha anfetamina, você tinha barbitúrico, você tinha uma série de substâncias que você fala assim, impensável uma pessoa em 2022. Mas, enfim. Mas a gente acha que é surreal, mas, gente, acontece demais. E eu pego no consultório porque eu tenho pacientes que já foram, muitas vezes, em nutrólogos ou em outros profissionais e chegam com prescrição, às vezes, de mais de 10 medicamentos. Aí tem medicamento para depressão, porque vai tirar o apetite. Tem hipoglicemiante, sendo que a pessoa não é diabética, não tem uma resistência à insulina, não tem nada. Tem, assim, um coquetel de medicamentos e as pessoas, eu olho para aquilo, eu penso assim, ai, meu rim, jamais que eu vou fazer isso com o meu corpo, sabe? Mas para as pessoas que não têm um conhecimento básico, né, da área da saúde, de fisiologia, não entendem, acham que medicação é só para o bem, né? Não sabe que a gente tem sempre os efeitos colaterais associados, então as pessoas tomam, né? Isso. Mas, na verdade, isso aí vai muito além de simplesmente ter voltado para um corpo, né, para um parâmetro, assim. Na verdade, é um adoecimento global aí, social, né, de um padrão, né, socialmente imposto, né, ditatorial, quase,
e aí dá um adoecimento mental, onde tem uma carência afetiva, né, que você colocou muito bem na sua explanação, que não é simplesmente a alimentação, né, é um macro, né, a gente não tem só a alimentação, tem que ser saudável dentro de um equilíbrio, mas você tem que ter cuidado com essa saúde mental, disso, às vezes não é a medida do meu corpo, não tem que ser igual da fulano, da ciclano, porque não é o meu bem-estar, né? Então, tem uma questão de eu me sentir bem, como você sair do seu consultório, num atendimento com você, sentindo bem, né? E colocar isso como padrão. Você tem que ser magra, você tem que vestir 36, não é 40, sendo que para mim meu corpo fica bem é 40, não é 36. Isso está provocando uma avalanche de adoecimento mental e um suicídio a longo prazo, quase que inconsciente, mas em prol desse parâmetro, né, social. Sim, tem crianças se sentindo inadequadas nos seus corpos, que ainda não estão nem formados, né? Você imagina essa Paulinha Abelha, por exemplo, que era uma mulher que trabalhava com a sua imagem, como que ela tinha essa pressão, né, de estar perfeita? E são mulheres que são muito expostas e que se aparecem no Instagram, na televisão, com, assim, o mínimo do que a população acha que não devia estar ali, né? Ela é linchada. Fulana de tal aparece com quilinhos a mais. Aí começam, né? A gente acha que quem... A gente recebe muito elogio, assim, você encontra alguém na rua, nossa, tá linda, você emagreceu. Aí, Isso não é se você elogio. engordou 2 quilos, ninguém fala nada. Só te olha assim, oi, tudo bem? Mas você emagreceu, você recebe um monte de elogio. Ou seja, realmente eu sou marginalizada da sociedade, onde eu realmente sou descartada, eu não sirvo, porque não estou dentro de um padrão imposto. E aí vem essas, né, você deve ter no seu consultório tantos transtornos alimentares, que não é só pela uma questão de gosto ou de prazer, é uma questão que vai muito além disso, né? A gente precisa começar a refletir, né? Até pouco tempo atrás, falar que a pessoa emagreceu e dar os parabéns era tido como um elogio. Hoje em dia, assim, eu tenho refletido muito sobre o quanto você deve falar sobre o corpo do outro, sabe? Talvez você não tenha que falar nada, a menos que ele te pergunte, que seja uma pessoa próxima, e aí você fala com bastante gentileza, talvez, né? Mas se ninguém te perguntou, você não tem que falar nada. Se a pessoa emagreceu porque ela está doente, se a pessoa emagreceu porque ela perdeu um familiar, né? Ou o contrário também, se ela ganhou peso porque ela está passando por um problema, está usando uma medicação que levou a isso. Então, assim, falar do corpo dos outros não é legal. Não é legal, né? Até no consultório, quando o paciente chega, eu pergunto para ele qual que é o objetivo dele. Eu não sei. Às vezes a pessoa tá com excesso de peso, se ela me falar assim, meu objetivo é comer bem. Eu vou conversar com ela durante toda a consulta, vou explicar para ela, né, como que a gente pode, tudo mais, qual que é o IMC que ela tá, com todo carinho, com todo cuidado. Jamais vou virar para a pessoa e falar com ela que ela tá que ela precisa emagrecer porque ela tá gorda, de forma nenhuma. Eu que sou profissional, tenho formas e formas de falar. E só voltando um pouquinho no que a Jussara falou do chá verde tem muitos compostos bons para a saúde, antioxidantes, é realmente utilizado em tratamentos, mas aí entra mais uma vez o excesso. Porque a gente quer o quê? Comer pizza, sanduíche, e no outro dia tomar um chá verde, um chá diurético, sentir que está desintoxicando o nosso organismo. É a deturpação, né, da utilização do ativo que causa o problema. E aí, muitas vezes, ao invés de tomar o chá, as pessoas começam a manipular a cápsula, e aí toma sei lá quantas cápsulas por dia. E sim, em excesso, isso é perigoso. Então, a gente tem, muitas vezes, o problema não é da utilização nem do que é saudável, nem do que não é saudável. É sempre o excesso e é sempre deturpar esse sentido de, eu vou enfiar minha cara aqui, hoje é meu dia do lixo, amanhã eu começo o dia com meu suco verde, tá tudo certo, né? E aí, gente, além de tudo isso, a gente tem a questão ainda da mídia como influenciadora dos nossos hábitos, né? Deixa só eu dar uma olhadinha no chat aqui, que tem algumas perguntas. A Raisla falou que com a alta dos preços das verduras e legumes, isso só tende a piorar. Realmente, gente, se a gente for comprar um miojo, nosso almoço sai muito mais barato do que se a gente for preparar um prato de carne com vegetais. Isso é muito triste. A Isabela falou a respeito das compulsões alimentares, exemplo, excesso de açúcar ou álcool, é possível a pessoa se curar dessa compulsão sem cortar isso completamente da sua alimentação? Com certeza. Compulsão a gente trata com terapia, tá? Então, você precisa encontrar primeiro um nutricionista que não vai estimular a sua compulsão com dietas restritivas mirabolantes e, associado a isso, um bom psicólogo que vai te ajudar a passar por isso.
né? Não tem tratamento de compulsão alimentar, nem de nenhuma outra questão associada sem terapia, tá? Bom, aí essa tirinha é muito legal, né? A Mafalda olha lá para a televisão e fala: use, compre, beba, come, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E aí ela mesma reflete: o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então a gente precisa ter muita certeza do que a gente é e do que a gente quer ser, sabe? Porque senão a barriga da Virgínia vai ser pra gente um tormento todo dia que a gente entrar no Instagram, né? Aquela barriga, gente, que é assim, inexistente, impossível, tem não sei quantas lipos HD, a menina vive para aquele corpo, né? E eu, Patrícia, quem sou eu? Eu sou uma nutricionista, uma esposa, uma dona de casa, eu não vivo para o meu corpo, né? Eu quero ser saudável, eu quero me sentir bem, mas eu não preciso daquela barriga, eu não quero me submeter ao que ela se submeteu para ter aquela barriga, né? O que você acha do consumo exuberante daquele desinchar? Vejo muita influencer indicando sobre. O desinchar, a gente sabe que tem um marketing muito grande em cima, né? Mas eu não acho ele um produto ruim, não. Em termos de sabor, ele é gostoso, inclusive, só acho muito caro, né? Assim, inacessível. Muitas vezes eu prefiro indicar um chá que já venha pronto, como o desinchar, do que indicar para o paciente comprar a erva. Apesar da gente saber que a erva tem o princípio ativo ali de forma mais forte, né? A gente tem mais garantia, só que às vezes eu tenho medo se esse paciente vai na loja e ele vai comprar a erva mesmo que eu falei, ou se ele vai levar outra coisa, se aquele negócio está misturado, quanto que ele vai usar da erva. Então, às vezes, quando o paciente quer muito utilizar um chá, é mais seguro, às vezes, indicar um desinchado do que indicar que ele compre uma cavalinha e misture com hibisco. E eu já tive casos de paciente que tomou por conta própria chá de hibisco, e era uma paciente que tratava hipertensão, tomava medicação antihipertensiva. Então, juntou a medicação com o chá de hibisco, ela desmaiou no meio do trabalho, caiu no chão. E assim, eu fiquei pensando, se fosse eu que tivesse indicado e essa pessoa tivesse batido a cabeça, ela foi parar no hospital e chegou lá, ela estava com quadro de hipotensão por associação do diurético, né, do chá de hibisco, com a medicação antihipertensiva. Então, assim, excesso de nada é legal. Mas eu não acho desinchar um chá ruim, tá? Eu acho que tem muita mídia por trás e que é muito caro. Se fosse mais barato, talvez até eu comprasse, porque eu sou chata para chá e ele é gostosinho, tá? Mas sem milagre, né, gente? Não adianta a gente achar que vai desinchar com um sachêzinho sem mudar todo o contexto da nossa alimentação. O que faz a gente inchar é excesso de farinha branca, excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, gordura trans, alimentos processados. Então é muito melhor a gente ir no foco do problema do que ficar tentando colocar panos quentes, né? E aí a gente é muito, muito, muito manipulado pela mídia. Hoje em dia, então, a cada flash é um produto, né? Ei, gente, tudo bem? Nossa, eu acordei hoje, o sol tá tão bonito, mas olha só o meu iPhone 12. Nossa, esse iPhone é muito legal. É assim o tempo todo no Instagram das blogueiras, né? Ah, eu acordei e vou tomar aqui o meu MCT da marca não sei o quê, não sei o quê. E agora de pós-treino, nossa, gente, esse pós-treino é sensacional. Olha só como que eu tô vendo muitos resultados com esse pós. É assim o dia inteiro. O dia inteiro. Olha, o meu cabelo tá lá, a blogueira com aquele mega hair gigante. Gente, essas gominhas são sensacionais. Olha o tanto que o meu cabelo tá bonito, sabe? Então, se a gente não tomar cuidado, na hora que a gente vê, a gente tá comparando tudo, né? Esse aqui é um... Patrícia, tem um nutricionista que eu sigo, que ele fala isso, que as pessoas mandam para ele, tô seguindo a dieta que fulano falou, o blogueiro falou e tal, tá assim. O problema não é a dieta, o problema é que você comprou o Photoshop errado. Você tem que aprender a usar o Photoshop para você postar igual. Ainda tem isso. As coisas que a gente vê na internet, gente, são extremamente manipuladas. A gente, nós que somos pessoas comuns, não somos famosos, quem não posta foto com filtro, gente? No mínimo um Paris ali, na hora que você passa, já dá uma clareada nas manchas, né? Todo mundo faz isso. E imagina quem trabalha com a imagem. Se eu trabalho com o meu corpo, se eu ganho para isso,
e a minha barriga não tá legal naquele dia, você pode ter certeza que vai rolar um Photoshop. Não é todo dia que a gente acorda, né, assim, super slim, né? Essa moça, por exemplo, ela até é super divertida, não tem nada contra ela, não. Mas ela usa Mega Hair e tá fazendo propaganda de suplemento para cabelo. Como que a gente pode ser... Não vou nem falar a palavra, mas inocente. Eu falo para você, Patrícia, hipócrita. Inocente de acreditar que esse cabelo é por causa da gominha, né? E tem, gente, isso aí vende igual água, igual água. Mas pergunta se a pessoa come um prato de salada no almoço. Ah, salada, Deus me livre. Não gosto de salada, não. Aí o desinchar, né, que é uma propaganda pesadíssima, rola muito dinheiro por trás. Essa pipoca aí também mais pura, que é inclusive gostosa, mas que é tipo R$20 no pacotinho, né? E por que que essa galera tá patrocinando o Gliese? Porque tem muito dinheiro por trás. Cada propaganda que ela faz, que eles pagam sei lá quantos mil para ela, entram muitos outros mil, né? Então vale a pena patrocinar a Pugliese para falar desses produtos. E hoje ela está falando dessa aí, amanhã se surgir outra e pagar mais, ela está gostando mais da outra, né? E a gente ainda acredita que essas pessoas gostam, realmente consomem ou então compram, né? E aí ainda tem as propagandas e a questão da indústria por trás. E eu vou falar muito para vocês ainda de rotulagem nessa aula, porque assim, a forma da gente deixar de ser inocente e deixar de ser enganado é se informando, né? E como que a gente pode se informar? Principalmente aprendendo a ler os rótulos, né, dos alimentos. Então, essa propaganda do Zero Cal Stevia passou há um tempo na televisão, e aí o marketing era muito grande, que era natural, que era de stevia, né? Então, olha o Zero Cal Stevia, docinho, docinho. Esse não amarga no final e tudo mais. Aí, quando você vai pegar a embalagem do Zero Cal Stevia, ele não é só stevia, ele é stevia com sucralose. Isso aqui, em momento nenhum, o fabricante fala para você que ele não amarga no final, porque ele tem mistura de um adoçante artificial. Aparece de todo tamanho o stevia e o com sucralose pequenininho embaixo, né? Então, você vai lá, compra, não, tô tomando stevia. E na hora que você lê atrás, tem muitos adoçantes que o primeiro ingrediente nem é stevia, porque o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade no produto. Às vezes o primeiro não é stevia, o stevia tá lá no meio, mas na frente tá lá de todo tamanho stevia. Então eu sempre falo que o produto, a parte da frente do rótulo é a propaganda. Pra gente saber de verdade o que tem, a gente tem que ler atrás. E não é ficar só olhando tabela nutricional para ver quantas calorias que tem, não. A gente tem que olhar a lista de ingredientes, tá? Então... Ô, Patrícia, Oi, Maria. você tá falando dessas propagandas, né? Eu comprei aquela comida, eu até esqueci o nome dela, que vem num pacotinho que você esquenta, são várias porções. Live Up? Isso. Gente, sem brincadeira, é horrível a comida de lá. Meu Deus do céu. Eu prefiro fazer na minha casa e comer tudo que tem lá. É muito ruim, é muito caro. Tipo Mas assim, a blogueira fala que é uma delícia. Não, eu comprei por causa daquela Gabi Brandt, comia com a boca com gosto. Falei, vou comprar para experimentar. Aí, em vez de ir lá e comprar uma, experimentar, eu comprei o kit. E para desfazer desses três, falei, oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Nunca acaba. É uma coisa assim horrível, sem gosto, sem tudo aquele trem. Pois é, ninguém passa ileso, tá vendo, gente? Tá a Maria Clara lá, por causa da blogueira, comprando um monte de Live Up ruim. Eu nunca provei. Mas é fato que se não fosse a propaganda da blogueira, não teria chegado até ela a informação da comida. Não, mas eu não posso negar. Eu já comprei aquela Gummy Hair que realmente deu resultado. E já comprei também o chá, o desinchar. E aí eu comprei ele aquele noite e aquele dia. O chá é até bom e a gominha até dá resultado, mas o Live Up é horrível. Tô falando, o chá é gostoso. Ele é gostoso. A gente só não pode esperar milagre dele, sem contar que você tem que estar disposto a investir. Agora, as gominhas, muitas vezes, por que você vê melhora? Porque você tá com uma deficiência nutricional na sua alimentação. Aí não melhora a sua alimentação, não, e para de tomar gominha para ver se seu cabelo vai ficar bonito pro resto da vida. Você vai tomar gominha pro resto da vida?
porque a gente Não. come pro resto da vida. Então, a É gente... caríssima aquela gominha. Pois é, então tudo bem a gente usar esses artifícios eventualmente, né, para poder melhorar. Tem muito caso de paciente pós-Covid que está tendo muita queda de cabelo. Tem feito manipulado para vários deles para ajudar o cabelo a crescer com força e tudo mais. Mas se você não estiver comendo bem, na hora que você parar de tomar, o cabelo cai de novo, né? A Bruna falando, já ouvi falar muito desse produto. Particularmente acredito que o produto pode ajudar pouca coisa. O alimento é essencial. Tem nutrientes que o produto jamais vai ter. Elas dizem que é docinho, uma delícia e que ajuda até a emagrecer. Gente, eles falam de tudo, né? Agora, interessante que a Bruna pontuou, e eu vou falar também, é que o alimento, a biodisponibilidade, a absorção dos nutrientes de um alimento, ele é superior à de um produto suplemento, tá? Isso aí a gente tem estudos científicos que mostram que a sinergia de nutrientes naquele alimento ele faz com que essa absorção ocorra de forma mais efetiva, tá? Não que o suplemento não vai ser absorvido, mas o alimento, além de ser mais saudável, digamos assim, né? Você está realmente ali estimulando um hábito alimentar legal, você ainda tem uma absorção privilegiada, tá? E além, gente, dessa questão da mídia, das blogueiras e tudo mais, a gente tem uma falta de evidência científica das coisas gigantesca. Então, muitas atribuições que são dadas a essas coisas, esses produtos, não são cientificamente provadas. Eu tenho lá na aula da pós levado muitos artigos científicos para o pessoal para a gente estimular o nosso raciocínio crítico, né? Então, quantos blogueiros ou pessoas que se colocam como lideranças em assuntos diversos colocam artigos lá para provar alguma coisa, e quando você vai ler o artigo, gente, às vezes o artigo não está falando nada daquilo, mas ninguém vai ler, então ele coloca lá. Às vezes, o artigo é um estudo de péssima qualidade, cheio de vieses, né? Na área da estética, então, a gente tem, por exemplo, a questão do colágeno. É um problema de viés enorme, porque são as indústrias produtoras que fazem os estudos, então você não sabe até que ponto você pode confiar. E aí surgem aquelas coisas malucas, tipo leite é inflamatório, né? Até um tempo atrás a gente achava que o ovo era um veneno, era um vilão. Até hoje tem médico mais velho que proíbe paciente de comer ovo, né? Tudo isso por conta de falta de evidência científica. Informação com baixo nível de evidência científica, falado por pessoas que têm autoridade, que têm uma oratória muito boa, espalha igual fogo no palheiro, né? Quem não tem um grupo do Zap da família? Nossa. E a dieta para correção epigenética? Nossa, vocês viram isso, gente? Que vergonha alheia. Sem comentários, né? Imagina se tivesse como a gente zerar os nossos genes de doença para os nossos filhos a partir de uma dieta. Eu ia ganhar dinheiro demais, gente. Eu ia estar milionária. Ai, ai, a Bruna está perguntando, para a queda de cabelo, quais componentes você mais indica? Magnésio e zinco? Bruna, a queda de cabelo é um negócio que a gente tem que investigar bem mais a fundo. A gente acha muitas vezes que é magnésio, zinco, complexo B, muitas vezes está faltando ferro. Tá? A gente tem estudos científicos que mostram que às vezes a hemoglobina está normal, mas se a sua ferritina está baixa, já aumenta lá o processo de queda de cabelo, aquelas fases telógena, anágena, causa uma alteração naquilo ali e você começa a ter queda de cabelo. Então, a primeira coisa que eu investigo no paciente é ferro, tá? A Ana Paula falou, comentei sobre isso semana passada com o professor César, artigos de péssima qualidade são usados como referência. E, gente, quem que vai checar? Quem da nossa população tem conhecimento científico suficiente para avaliar se a metodologia do estudo foi boa? Então, vocês estão entrando agora, vocês debulhem. Pode falar. E a gente não tem cultura no Brasil, né, de científica, assim, né, de a gente aprofundar, a gente não tem essa cultura no Brasil. É muito não tem pouco, o que né, tem quem o tem nosso esse interesse, governo, realmente, esse olhar para... né, que adora, né, incentivar. Infelizmente, a ciência no nosso país, ela é escateada. E cabe a nós, que estamos aí no sistema universitário, que somos privilegiados por estarmos aqui, né, aproveitar disso o máximo possível. Então, aproveitar as disciplinas de metodologia científica, que não são as mais legais, interessantes,
mas que são base para a gente poder ter condições de não precisar acreditar na interpretação de alguém e ter a nossa própria interpretação, né, daquilo ali. A gente costuma muito ler só o resumo, né? A introdução e muitas vezes lá o finalzinho da discussão, mas é a parte dos artigos em que você tem mais viés, né? Onde tem a opinião do autor. Exatamente. Então, eu aprendi ao longo aí do tempo, até fazendo algumas revisões, a esquecer, ver o título, esquecer resumo, introdução, eu já vou direto para a pergunta do estudo e vou para a metodologia, ver se a metodologia responde aquilo que ele está querendo responder, né? A hipótese do artigo. Exatamente. Se ele consegue responder, você já pode passar para o próximo artigo, porque a introdução e a discussão vai ser baseada no que ele achou. E a relevância daquilo ali é nula. Exatamente. Ô, Patrícia, outra coisa que a gente repara, né, que quando a gente está na pesquisa, a gente sabe o tanto que é difícil publicar um artigo, né? Aí a gente pega esses artigos, a gente pergunta assim, como é que eles conseguiram publicar? E aí a gente já vê esse lado comercial aí, que tem algo por trás, né? Que eles pagam. Às vezes eles usam um N tão pequeno, com pessoas, assim, com grupos tão pequenos que você não consegue avaliar um fenômeno biológico, químico, o que quer que seja, né? É isso mesmo, a amostragem é ridícula. Pois e muitas vezes a metodologia é assim, por exemplo, né? Eu tenho estudado muitos artigos da área da estética, por causa da pós. A metodologia é assim, foi enviado um questionário para os pacientes e eles responderam se eles acharam que houve melhora depois do consumo do suplemento. Então, a metodologia é baseada na percepção pessoal da pessoa. Às vezes você dá um placebo para ela e ela acha que melhorou, ela vai falar que melhorou, e aí o estudo coloca lá. Estudo comprova que a utilização de X melhora Y. Baseado em quê? Na percepção pessoal da pessoa. E é importante também que, para todo artigo, a gente tem um cálculo amostral, né? A gente não tira a amostra da cabeça, vou usar 3 pessoas, 5, 10. Então, existem testes estatísticos e que certamente não são feitos. Exatamente. Então, e qual assim, que é aquela população de estudo também, né? Tem estudo com população lá do Japão. Se aplica para a nossa? Exatamente. Então, a gente tem a variação biológica, várias... Às vezes a gente pega, assim, vê algumas aulas, algumas coisas usando uma população que não é daqui. Então, o nosso comportamento biológico é diferente. Completamente. Então, os a gente não hábitos. pode pegar como parâmetro universal alguma informação de uma raça que não é, por exemplo, prevalente aqui no Brasil, como o japonês. Então, a gente fala, não é a maioria da população. Então, quando a gente começa a ler, a gente vê o tanto que a gente precisa avançar e, assim, na área da nutrição e da estética, a gente vê ainda mais, porque são escassos estudos. Então, quando eu comecei a fazer a pós-graduação em estética, no começo eu realmente tinha um preconceito. Quando eu falei, vou matricular e vou fazer, e eu comecei a ver a base científica e ter a noção o tanto que a gente ainda tem que avançar. Porque a gente não pode fazer nada assim aleatório, por falar, a pessoa falou que melhorou, mas existe um mecanismo, existe uma fisiologia ali que a gente tem que comprovar cientificamente, né? E o que a gente vê que, muitas das vezes, não é verdade. Professora Mariana, por favor. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Estou gostando muito da discussão, né? Também sou totalmente fã da pesquisa científica e desse exagero de propaganda, né? Tanto pró quanto contra, mas eu queria só colocar um comentário mesmo, porque quanto aos estudos clínicos, eu não estou dizendo sobre a maneira como são feitos e o que eles falam no resultado, não, que eu concordo com vocês todos aí, o quanto que é sensacionalista, e na estética, realmente, a gente peleja muito, né? Eu tenho já tentei fazer alguns trabalhos em estética, eu tenho um pouquinho de noção da experiência clínica, então só para não esquecer do outro lado também, do quanto que é muito, muito, muito difícil fazer pesquisa em ser humano, pesquisa clínica.
Então, tem muita gente que está acostumada a fazer pesquisa em camundongo e em célula, né? Eu, por exemplo, fiz mestrado e doutorado nisso, e depois eu fiz pesquisa clínica. É extremamente difícil. Então, só para os alunos que estão ouvindo, eles não acharem que é uma deficiência do pesquisador, talvez. Aqui é difícil mesmo, de verdade. Então, muito pouca gente se arrisca, né, para essa área, exatamente pelo que a gente está falando, que tem variável demais, que tem um cálculo amostral. Se for fazer esse cálculo amostral, provavelmente você não vai chegar nesse N de pessoas nunca. Então, você não vai poder fazer uma pesquisa ou em ser humano, você vai demorar anos e anos. E é o que é, pelo menos eu acredito, né, que é o sensato na área da nutrição, ter estudos a muito longo prazo mesmo. Você não pode fazer um estudo de 1 ano e falar tal coisa é bom, tal coisa é ruim. Tem que ser estudo de 20, 30, 40 anos. Mas só para deixar claro que a parte do pesquisador também, que é extremamente complexo montar estudo em humano. Em ser humano, por causa dessas dificuldades aí. Né? É isso mesmo. Eu sempre costumo falar que em nutrição, gente, vocês imaginam os vieses. Se eu quero, então, estudar, se eu der, por exemplo, cranberry para uma população, blueberry, que são, essas berries são muito estudadas por serem compostos cheios de antioxidantes, né? Se eu quiser ver o efeito, então, da ingestão dessas frutas numa população, imagina quantos vieses tem, porque eu vou ter uma pessoa que come bem e tá comendo as berries. Você teria que, em teoria, cortar todo o resto, né? Exatamente. Que tem a mesma coisa que o tal do berry tem. Então, a gente tem que tentar padronizar todo o resto que essa pessoa come. São pessoas que têm problema de saúde, não têm. São mulheres que utilizam métodos contraceptivos, não utilizam. São 500 milhões de variáveis que é só se você pegar essas pessoas, trancasse elas cada uma num quarto e desse para elas só o que você quisesse que elas comessem, você não teria viés, né? Viés alimentar. É a mesma coisa, né, Patrícia, com cosmetologia. Você teria que tirar tudo que a pessoa usa. Então, o fulano só vai poder usar aquele produto ou o placebo que você deu, e mais e quem te garante que ele está usando? Tem nenhum ingrediente, você vai ter que acreditar que o fulaninho realmente não usou, né? Então, é duro mesmo, mas é difícil mesmo. Para a gente, principalmente, que fica caçando as pesquisas científicas e não acha nada, é desesperador mesmo. E às vezes dá até vergonha de alguns artigos que a gente traz, porque às vezes aquela é a melhor evidência que a gente tem no momento. Então, a gente sempre explica para os alunos, gente, a gente trabalha com a melhor evidência disponível, não significa que amanhã a gente não vai ter outra melhor, né? Então, em ciência as coisas mudam. A nutrição é uma ciência muito nova, então a gente tem que ter esse entendimento que o que é a melhor evidência hoje pode não ser a melhor evidência amanhã, então a atualização é constante, tá? Patrícia. Oi. Não, pode continuar. Só porque o Eduardo levantou a mão, já passo para você, Laís. Tá. Tá sem áudio, Dudu? Bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero pedir desculpa, que eu entrei atrasado, estava numa outra reunião lá na PUC, mas eu estou achando muito interessante essa discussão, e com a minha experiência aí de professor de metodologia científica há muito tempo, a gente realmente é muito interessante. Eu estava até aqui, tem alguns livros que eu recomendo, né? Tem esse livro Medicina Baseada em Evidência que dá, e esse aqui que eu gosto muito, Como Ler Artigo Científico. E uma das coisas que eu sempre falo nas minhas aulas que eu inicio é: a ciência não tem evidência. Então, o mito da evidência científica. A gente considera a evidência quando o P é menor do que 0,05. Isso quer dizer o quê? Que ainda assim tem 5% de chance da gente estar errado. Então, tem que ter muito cuidado, e eu concordo com tudo que foi falado, mas nós também não podemos desistir da ciência. Já que ela não tem evidência, pode ser qualquer coisa. Então, você falou muito bem, Patrícia, é a melhor evidência no momento. Mas a gente tem sempre que estar questionando isso.
né? Nem sempre é possível fazer um experimento, igual vocês estão querendo, até por problemas éticos. Você vai testar um medicamento, vai testar um produto novo e faz um placebo, mas você ainda não sabe dos riscos. Então, assim, para se fazer um experimento científico, que é o ensaio clínico randomizado, né, nem sempre é possível. Então, eu acho que a gente tem que valorizar todo e qualquer tipo de trabalho científico, até a discussão de apresentação de casos. A AIDS só foi descoberta porque alguém resolveu publicar um caso, né, que não estava sendo entendido adequadamente. Então, a gente tem que valorizar todos os artigos, desde que não tenha viés político, viés econômico, viés e um erro metodológico muito importante. Agora, não tem dúvida que tem aquela classificação. Qual que é a melhor evidência, né? Atualmente, a melhor evidência é a revisão sistemática, né? Com a meta-análise. Agora, eu só queria, talvez, para quem estiver interessado na área, dar uma sugestão. Está surgindo, já surgiu há muito tempo, desde o início do século XXI, mas existe agora uma nova corrente da ciência, que é chamada de ciência novo paradigmática. Se alguém tiver interesse, depois eu dou algumas bibliografias. Ela é muito interessante porque ela usa o pensamento sistêmico, né? Então, assim, é uma nova forma de se fazer ciência. Mas realmente é muito importante a gente ter esse espírito crítico, a leitura crítica, porque não dá para você aceitar tudo que está escrito. Mas parabéns, Patrícia. Gostei muito de suscitar isso aí no meio acadêmico. Obrigada, Eduardo, pela contribuição. Laís? Pois é, eu queria só complementar aqui o que estava sendo falado. Primeiramente, né, parabenizar, estou achando incrível, esse tema me interessa demais da conta, gosto muito da parte de nutrição. E em relação a essa questão que a gente vê em mídia e tudo mais, a gente tem que ficar realmente muito atento, porque igual eu tenho um exemplo assim bem claro na minha cabeça, né, que foi até o meu trabalho de mestrado mesmo, que a gente trabalhou com substâncias ditas aí extremamente antioxidantes, né, e aí você vai olhar até artigo mesmo e fala de inúmeros benefícios e tudo mais, e aí quando a gente vai estudar isso a fundo, a gente não consegue chegar nesse resultado, sabe? É muito complicado chegar no resultado que tantos artigos mesmo falam que são maravilhosos, assim, né? Que a substância, ela melhora a diabetes, melhora isso, melhora várias doenças, né? Aí quando você vai para o estudo clínico mesmo, eu trabalhei com rato, né? Mas com ser humano tem poucos estudos realmente, mas uma substância extremamente oxidante que é falada, e a gente vê que o resultado, né, em determinadas doenças, em determinadas patologias, assim, não chega nem perto do que está sendo falado. Então, a gente tem que realmente ficar atento, ter um olhar mais crítico mesmo, porque no mercado aí, tudo que fala que é antioxidante, todo mundo quer comprar, né? Mas não é dessa forma que funciona. Até a gente sair da teoria e conseguir fazer isso funcionar num organismo complexo. Exatamente, porque e isso foi o que eu encontrei, assim, né? Porque eu encontrei alguns resultados positivos, sim, né? Teve algumas questões realmente antioxidantes. Eu trabalhei com uma substância que chama silimarina, não sei se alguém já ouviu falar. Mas, no geral, o quadro do rato e tal não melhorou. Né? Hã? A fração concentrada do cardo mariano Isso. é muito propagada como hepatoprotetora. Exatamente. Quem malha usa muito, né? Exatamente, mas na verdade, assim, um efeito global ali no organismo, a gente não vê tanta diferença, sabe? Então, aí que vai muito mais de hábitos, vai muito mais de outras coisas que reduzem aí esse extremo de oxidantes do que usar uma substância que fala que vai fazer tipo um milagre. É um conjunto de coisas, né? Quem dera que fosse tão simples, né? A gente promove hábitos pró-oxidantes e utiliza uma substância e resolve tudo. Professor Eduardo levantou de novo a mão? Obrigado. Tchau, Laís. Tchau.
Eu acho que ele deve ter levantado depois e eu não vi. Não, eu esqueci de abaixar. Como é que eu faço para abaixar aqui? Ah, eu fechei aqui, acho que é abaixo. Eu levantei de novo, se puder. Por favor, Mariana. É só que eu estou gostando muito também, eu adoro ciência, né, gente? E hoje em dia eu acredito também que a gente é muito mais complexo do que isso, mas adorei, Laís, você ter falado sobre você fazer um estudo, porque tem uma coisa que está muito na moda, né, aí na mídia, e muitos anos atrás, quando a mídia nem tinha esse poder todo, mas já tinha lá dos meus primórdios do doutorado, a gente fazia muito experimento, era em rato, em camundongo também, né, mas com essas coisas que estavam na moda. E aí era exatamente isso que você está falando, os resultados, muitas vezes, claro, eles estavam muito aquém, ou até o oposto. A gente fez um estudo lá, eu não me lembro com o que era, mas que era um treco que diminuía o colesterol, e o negócio aumentou o colesterol dos ratos horrores, e que é de se dar também credibilidade para os artigos com resultado negativo. E eu tive recentemente um aluno que veio para mim com receio de ser reprovado no trabalho porque os resultados estavam dando negativo. Então, resultado negativo é resultado, não, né? a pessoa ficou apavorada, Laís. Professor, e agora? Os meus resultados não estão dando o que esperavam. Eu falei, pera, deixa eu te explicar o que é a ciência para você entender um pouquinho melhor. Você não pode manipular um resultado para ele dar o que você quer, né? Então, nessa área é extremamente importante a publicação, como o Dudu falou, dos casos clínicos, né? Que às vezes é o que dá para fazer mesmo, pouco caso, e os resultados negativos, né, Laís? Que se é consistente, você coloca lá na literatura científica, sim, olha, isso aqui não deu nada ou deu resultado negativo. Uhum. E tem tanta validade quanto um resultado positivo. O resultado positivo é bonito, né? Mas o resultado negativo é necessário. O que eu recomendo, o que eu não faço, o que eu não recomendo e tal, né? Exatamente. Agora eu vou falar rapidinho, só para acrescentar isso, que é muito interessante isso que a Mariana falou, porque geralmente, quando você faz uma pesquisa que dá resultado negativo, é muito mais difícil você conseguir publicar. Quando você vai fazer a revisão sistemática, então isso é um viés, porque você só publica o que deu certo. O que deu errado, as pessoas não publicam, às vezes por vontade, já que não deu certo, eu vou desistir, vou mudar, vou fazer outra pesquisa, um outro tema, e não publica aquilo que deu errado. Então, na revisão sistemática, mesmo a melhor revisão sistemática, com todos os critérios, acaba tendo um viés de seleção, porque os resultados negativos não aparecem. Gente, é isso mesmo. Até a gente mesmo, quando você quer procurar sobre um assunto, a forma de pesquisar é um viés, porque você já vai pesquisando porque você quer achar aquilo. Aí, quando você começa a achar outras coisas, não, esse não. Aí, o que fala o que você quer, você pega, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é um problema. É um problema. Numa revisão, a gente tem que juntar tudo, né? Porque aí a gente tem que colocar na balança para poder, no final das contas, a gente ver o que realmente faz sentido. Gente, que discussão boa, né? Nossa, vontade de fazer mais vezes, né? Que enriquecedor. Mas vamos seguir. E aí a gente tem também, gente, além de tudo isso aí, as postagens apelativas, né? As buscas por milagres, isso aí é muito comum. Então, perca 10 quilos em 27 dias. Gente, para a pessoa perder 10 quilos em 27 dias, ela tem que consumir menos 80 mil calorias, se eu não me engano. 80 mil calorias dividido por 27 dias, acho que dá mais de 3 mil calorias por dia. Então, para a pessoa perder isso, ela tem que ser obesa mórbida. Aqueles casos do Dr. Nau, né, que é o médico que faz cirurgia bariátrica, as pessoas conseguem perder porque elas são muito obesas e o consumo calórico é exageradíssimo, né? Então, elas conseguem. Mas para as pessoas, né, que têm um IMC aí que não é de obesidade mórbida, isso é impossível. A pessoa não vai perder 10 quilos em 27 dias. Às vezes ela pode perder líquido, massa muscular, a esperança, a alegria de viver, mas 10 quilos ela provavelmente não vai perder, tá?
Bebidas que ajudam a perder peso, não tem bebidas que ajudam a perder peso, assim, de forma expressiva, né? Uma aluna perguntou aí mais para cima, Ana Clara, como faz para acelerar o metabolismo lento? Será que esse metabolismo está lento mesmo? Será que é o garfo que está muito rápido, né? Será que essa pessoa já pratica uma atividade física? Será que ela já come bem? Será que realmente tem alguma questão ali? Então, assim, corre disso. Quando falar que acelera o metabolismo, desconfia, tá? Porque se a gente tivesse uma forma de fazer isso efetivamente, a gente não tinha mais obesidade no mundo, né? Isso ia custar muito caro, já ia ter sido publicado na Nature há muito tempo, né? 6 alimentos que desintoxicam. Gente, será que você está intoxicado mesmo? Se você está intoxicado, o que você tem que fazer para poder parar de comer as coisas que te intoxicam, né? A couve vai te desintoxicar. Peraí, né? Meio apelativo, mas tem couve com agrotóxico, pois como ela tem, vai te desintoxicar, né? Ainda tem isso. E se a gente for entrar nessa seara aí que nós estamos lascados mesmo, né? Porque ainda tem isso. Mas assim, só para... A gente não está deixando você falar, né? Os professores estão falando mais... Assim que é bom. Né? Tá uma maravilha isso. Mas só para lembrar que, assim, o valor nutricional dessa agricultura convencional é muito menor do que a agricultura sintrópica, orgânica, agroflorestal, sabe? Quem se interessa, gente, procura por esses termos, sabe? Sabe aquela coisa, assim, nossa, comi uma cenoura com gosto de cenoura, ou senão, nossa, comi uma banana, ela estava tão esquisita, ela tinha gosto, né? Então, isso são os nutrientes que a planta, num ambiente natural, né, sem NPKs, né, sem a gente puxar nela um anabolizante, ela tem, assim, milhares de vantagens nutricionais, né? Ainda tem mais essa discussão, que é outra, né? Ainda. E assim, infelizmente, é uma coisa que a gente não vê perspectiva boa, né? Quem consegue consumir agrotóxico é uma minoria, orgânico é uma minoria, né? Quem tem a possibilidade de plantar uma hortinha, né? Faça, porque faz muita diferença. Mas é complexo, né? Porque a gente fica estimulando uma alimentação mais natural possível e que nem essa alimentação natural é tão natural assim, né? Cenoura, hoje em dia, é ostentação, né, gente? Maçã, realmente, é difícil achar uma que você come e fala que gostoso. E aí, a gente tem, em cima disso tudo, a busca por aquilo que a Fernanda falava, né? Um padrão estético, uma pressão estética muito grande na nossa sociedade, que leva ao que o Matheus estava falando antes, a essas coisas que a gente vê. As pessoas, às vezes, buscando soluções para problemas que, às vezes, ela nem tem, né? A menina era uma moça tão bonita, né? E tão talentosa, e, no final das contas, não está mais aqui entre a gente. Recentemente, a gente teve o caso também dessa enfermeira. Então, ela era uma profissional da área da saúde e ela teve também uma hepatite fulminante por causa de um chá com vários compostos, como a outra colega falou, não era só um tipo de chá, eram milhares de compostos, e por conta disso ela teve uma falência do fígado, ela transplantou, não conseguiu ficar com o fígado transplantado e ela também foi a óbito. Então, imagina se essas pessoas pudessem voltar hoje, fazer uma escolha diferente, né? Eu tenho certeza que elas iam valorizar menos o que elas estavam valorizando na época e jamais tomariam uma decisão dessa, uma decisão triste dessa, né? Que com certeza elas não imaginavam que levaria a esse fim, assim como a maioria das pessoas que consomem também não imaginam, né? Então, cabe a nós também, como profissionais da área, sempre estar orientando as pessoas que chegam até nós, né, os nossos futuros clientes, pacientes, para tomar cuidado, porque nada é inócuo, né, mesmo as coisas que fazem bem, que têm indicação, em excesso podem ser prejudiciais, né. Então foi muito triste, esses 2 casos foram muito tristes. Mas e aí, né, gente? A gente problematizou tanto até agora, né? A gente falou de agrotóxico, de evidência científica, de problemas com postagem, com indústria alimentícia, propaganda, blogueiras. E aí, o que a gente faz, né? Parece que a gente está perdido, né? Só que não. O que a gente tem que ter? Raciocínio crítico. Então, primeira coisa, interrogar, questionar, duvidar, né? Não aceitar as coisas que chegam para a gente como colocadas, postas e definitivas, né? Correr atrás, depois que você questionou,
corre atrás, vai pesquisar, vai refletir sobre aquilo, vai perguntar para uma pessoa que você tem como referência na área, né? Para depois, em seguida, você formular a sua hipótese pessoal, né? E você tirar ali a informação que você acredita que é verdadeira disso, e no final você colocar em prática, né? Então é um processo, dá trabalho. Tudo na vida que vale a pena dá trabalho, né? Então, para você chegar a uma informação importante e relevante, também vai dar trabalho, né? E aí eu trouxe para vocês, resumidamente, a gente tem um documento que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira, que é muito legal, ele tem PDF no Google, só vocês baixarem. E no final ele traz os 10 passos para uma alimentação saudável e adequada, que eu quero só pontuar com vocês, porque é o simples que dá certo, é o óbvio que funciona, tá? Então, o primeiro passo lá do nosso guia é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Lembra da nossa balança. A balança nunca deve pesar mais para o lado dos pacotinhos. A gente realmente tem que descascar mais e desembalar menos. E, se possível, nem descasque, come com a casca, tá? Se for possível de ser uma agricultura orgânica, sustentável, melhor ainda. Mas se não for, gente, a gente não vai, por isso, comer o miojo, né? A gente vai pegar o que a gente tem de melhor disponível, né? E aí eu trouxe para você só para entender um pouquinho mais sobre processamento e graus de processamento, porque quando a gente fala para favorecer os in natura e pouco processados, a gente está falando disso daqui. Então, o abacaxi é um alimento in natura, um abacaxi picado, descascado, ele é minimamente processado. Nada foi incluído naquele abacaxi, só facilitou sua vida porque tirou a casca dele, né? Já o abacaxi em calda, ele é processado, ele tem adição muitas vezes de açúcar. O milho, por exemplo, tem adição de sal, né? O peixe também em conserva vai ter adição às vezes de óleo, e esse alimento é um alimento considerado processado. Então a gente prioriza o in natura, modera o consumo do processado e evita a todo custo o ultraprocessado. O ultraprocessado é aquele produto que ele já tem muito pouco do alimento original. Então, quanto de abacaxi tem dentro de um suco de pozinho de abacaxi? É mínima quantidade, né? Quanto realmente do milho in natura, das propriedades saudáveis do milho, a gente tem num salgadinho super industrializado, cheio de sódio, de glutamato monossódico, de vários saborizantes, enfim, né? Isso aqui perde a característica de milho. Tem milho lá na frente porque as pessoas querem que você ache que é saudável, né? Um peixe empanado também, que já sofreu ali adição de vários outros compostos para dar sabor, para dar cor, para dar textura. Muitas vezes a gente compra, às vezes, até pré-frito em gordura vegetal hidrogenada, né? Porque aí fica super crocante. Então, tomar cuidado com essa classe aqui, ó, que são os pacotinhos, né? Parar de levar pacotinho para casa. O segundo passo é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar, cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, a gente abrir mão daquele açúcar de adição, que é o que você coloca no suco, no café. Isso, gente, é, assim, muito legal. Quem consegue fazer isso tá cuidando da sua saúde, porque o açúcar de adição, ele é o que a gente chama de caloria vazia. Né? Ele não te agrega em nada, em termos nutricionais. E o açúcar demerara, e o açúcar mascavo, gente, eles são menos processados, mas eles têm quantidades ínfimas de nutrientes. E eu falo que se você depender do nutriente do açúcar para sobreviver, você está enrolado, né? A gente não tira nutriente do açúcar. Os óleos e gorduras, eles são muitas vezes usados em excesso na nossa alimentação. Às vezes você tem uma pessoa que não consegue enxergar onde está o excesso da alimentação dela, ela não emagrece, ela está ganhando peso. Na hora que ela vai fazer uma comida, aqui em Minas a gente tem muito esse costume, é aquele fundo de panela de óleo, ou então de banha, para poder fritar as coisas em cima. Não tem que fazer isso, né? Então hoje a gente tem panelas que grudam menos, né? Possibilidades de usar menos óleo de adição nas coisas. E a Juscelene falou ali que é legal trocar óleos vegetais de canola e girassol por óleo de coco. Perguntou, eu acho, né? Por óleo de coco e banha de porco. Não, eu não acho que seja. Por quê? Apesar do óleo de coco e da banha de porco serem naturais, digamos assim, eles são ricos em gorduras saturadas. E eu sempre falo, gente, gordura saturada você consome sem querer. Você consome na carne, no ovo, no leite, no queijo, em todos os produtos de origem animal. E as insaturadas, que são aquelas que fazem tão bem para a nossa saúde, que estão no abacate, na castanha, no peixe, no azeite, qual que é a frequência que a gente consome elas? Muito menor do que a frequência com que a gente consome as saturadas.
Então, por uma questão lógica de equilíbrio, para que eu vou cozinhar com mais gordura saturada? Tá? Então, quando é um paciente que faz muita questão da banha de porco, eu combino com ele. Usa a banha para poder fazer aquela preparação que para você faz muita diferença. Então, quem é da roça, por exemplo, uma couve refogada numa banha de porco é uma delícia. Às vezes a pessoa nunca vai ficar feliz de refogar uma couve no azeite. Então, faz a couve na banha, com um pouquinho, o mínimo que você conseguir, e o restante da alimentação você cozinha com azeite, ou com óleo de girassol, ou com outro óleo vegetal. Eu sei que tem uma discussão muito grande em cima desses óleos refinados, em relação ao tipo de refino que eles passam, né? É complexo. Ainda não encontrei nenhum estudo definitivo que me faça acreditar que existe um problema, assim, a ponto da gente não recomendar, porque a gente tem uma população que, se a gente não for iludido, não vai comprar só azeite, né? A nossa população consome óleo de soja, de girassol. Então, se a gente consegue trocar o saturado pelo insaturado, a gente já está fazendo um equilíbrio melhor aí dessa conta, tá? Agora, se é um alimento que você faz questão, às vezes eu vou fazer uma panqueca de banana com óleo de coco, fica mais gostoso pelo sabor, usa só um pouquinho, né? Então, é uma ponderação aí também. Então, limitar o consumo dos alimentos processados, como eu já tinha explicado lá antes para vocês. Por quê? Porque eles têm adição de açúcar, de sal e de gordura, às vezes, tá? Não é um alimento totalmente natural. Evitar o consumo dos ultraprocessados, esse aqui é evitar ao máximo, gente. Tem que ser assim, não lembro quando que eu comi um salgadinho, sabe? Tem muito tempo. Nossa, hoje me deu vontade, muita vontade de comer um Cheetos de requeijão. Tem quanto tempo que eu não como? 3 meses? Você não vai morrer, não. Agora, levar na lancheira da criança todo dia, né? Isso não é certo, não tá legal, né? Tem um excesso aí. Comer com regularidade, atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Por quê? Porque você come mais devagar, você conversa, você não come ali desesperado na frente do computador, a ponto de não dar nem tempo da saciedade, da sensação de saciedade chegar no seu cérebro, né? Então, comer com regularidade também. Tem muita gente que fica sem comer por preguiça de fazer, porque não tem nada na geladeira, né? Às vezes a pessoa fica em jejum várias horas porque não se organizou para ter opções saudáveis naquele horário, tá? Fala, Fernanda. Patrícia, aí vem, quando você fala, né, de ambiente, de um preparo, né, de você processar. Aí a gente vai lá para as crianças, né, que deve ser o seu terror com os pais. Chegam lá, meu filho não come bem. Aí você vai entender, coloca o menino com tablet, coloca o menino frente à televisão, coloca com milhões de brinquedos para dar sossego para a mãe, né? E aí ela quer que você faça milagre, né? Tipo, faz meu filho comer. Aí, na verdade, eu sempre, quando chega para mim, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou atender você e seu filho fica lá, porque quem precisa do atendimento, né, de entender o processo é a mãe, assim. Então, é de uma educação, acho que muito além de uma alimentação, de hábitos, né, que você falou o tempo inteiro aí desses hábitos, e que resume nesse item aí, da gente ter um ambiente preparado, bem como para o sono, a gente precisa se preparar para a alimentação também, né? Essa questão de ter uma rotina, gente, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou meio caótica com as coisas, eu tenho problema em conseguir regras. Mas de um tempo para cá, eu percebi que se eu não tiver rotina para as coisas e método para as coisas não vão funcionar, né? Simplesmente você acorda e vai tropeçando nas obrigações e chega no final do dia, você fez 1 milhão de coisas, a sensação é que você não fez nada. Então tem que ter um método para as coisas, tem que ter uma rotina, tem que ter uma organização. Criança pede por isso, né? Você pode ver que aquele ambiente caótico, a criança tá, assim, às vezes desconexa de tudo, ela precisa de ordem, né? A criança pede por isso. E sim, muitas vezes o problema da criança são os hábitos dos pais. Gente, demais da conta, né? Quando a criança não entende nada, faz a papinha ali cheia de vegetais, aí dá aquela coisa linda, e tá lá comendo um chips do lado. Na hora que o menino fizer 1 ano, vocês acham que vai querer papinha? Não vai, né? Fazer as compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Foi o que eu perguntei para vocês. A gente faz mais compra lá no supermercado, naqueles corredores dos pacotinhos, ou a gente fica mais nos corredores dos in natura? A gente vai mais no sacolão, no açougue, né? Então a gente tem que ir. Esses dias uma paciente estava falando comigo assim, eu preciso que você me mande um plano rápido, que eu tenho que ir no supermercado fazer compra. Para poder colocar na dispensa e tal. Eu falei com ela, não, pode ficar tranquila, sua dispensa vai ficar mais vazia, você vai encher, vai ser sua geladeira. Porque os alimentos que, né, estragam, né, ficam na geladeira. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Isso nunca foi tão importante, gente. Antigamente as mulheres ficavam mais em casa, né,
E elas cozinhavam para a família. E hoje em dia a gente está formando adultos que não sabem fazer nada na cozinha, né? Então, não sabe fazer o mínimo. Toda vez que eu chego, um paciente novo, eu pergunto, qual que é o seu grau de habilidade culinária? Você sabe fazer o básico? Você sabe fazer um arroz, um feijão, uma carne, uma salada? Tá excelente. Não precisa ficar fazendo pratos elaborados. Mas o mínimo a gente tem que saber. Para mim, educação nutricional tinha que ser ensinada nas escolas, sabe? Inclusive, ensinar um pouquinho como essa prática culinária. É importante demais, gente, faz parte do nosso dia, da nossa vida, de todos os nossos dias, né? Então, aprender a cozinhar é libertador e é saudável. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. O que a gente mais escuta hoje, eu não como bem porque eu não tenho tempo. Gente, a gente tem todos os dias 24 horas por dia, todo mundo tem 24. Eu não tenho 36, o Matheus não tem 48, todo mundo tem 24. Por que uma pessoa consegue e a outra não? É claro que tem, né? Gente que tem a vida muito difícil, transporte público, filho, não sei o quê. Mas se você não priorizar, você nunca vai conseguir, né? Então, precisa sim de ter um planejamento. Mais uma vez aí, a organização ditando. Se você não se organiza para comprar um alimento saudável e ter em casa, quando que você vai comer? Se você não se organiza para produzir as suas refeições, seja uma produção semanal, seja uma produção diária, como é que você vai comer? Chega meio-dia, você está com fome, e aí? iFood, né? Fernanda. Mas aí o tempo que você perde na rede social lá, que você fica lá rolando, né? Que é feito justamente para você rolar com o dedo, né? Com o indicador, com o polegar. Esse tempo você pode usar para cuidar da sua saúde, que não é só para um planejamento. A gente acha que isso é perda de tempo, né? Mas não é investimento na sua saúde, né? Física, biológica e tudo, né? E a gente está cansado, né, gente? Assim, nossa rotina de trabalho, estudo hoje em dia é realmente muito intensa. Só que é um negócio que não tem para onde você correr. Se você não fizer hoje, é aquele negócio, né? O custo do cuidado, ele é muito menor do que o custo do reparo. Então, se você não faz hoje para poder cuidar e prevenir, mais para frente você vai ter que fazer para tratar, né? Claro. A gente viu lá todas as doenças que estão associadas com uma alimentação ruim. Não tem para onde fugir. Você pode adiar, você pode protelar, você pode esperar o problema bater na sua porta, né? Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Então, quando você tem que comer fora de casa, o self-service é realmente a melhor opção, né? Às vezes a gente fala, nossa, não é tão legal porque você não sabe como que a comida foi preparada, se usou, qual óleo que usou, se usou um óleo às vezes reutilizado, né? Mas é o melhor que a gente tem quando a gente precisa comer fora. Melhor do que comer um sanduíche, uma pizza no horário de almoço, por exemplo. E aí é importante também a gente tomar cuidado com as escolhas, porque você chega no self-service e tem arroz, batata, macarrão, farofa, estrogonofe. Aí, às vezes, a gente faz aquela montanha dos amiláceos, dos carboidratos, coloca lá uma rodela de alface com uma folha de tomate e acha que tá arrasando na salada, né? Então, preocupar também com a montagem desse prato e focado para o self-service, colocar só o que você realmente for comer, né? Ainda tem isso também. E, por fim, ser crítico quanto às informações, orientações, mensagens de alimentação veiculadas em propagandas, né? Hoje em dia, eu acho que isso daí é talvez um dos pontos mais importantes, porque a gente tem escutado cada barbaridade, né? Da via de regra aí, como exemplo, a modulação epigenética. E aí, gente, envolva-se e aprenda. Eu tenho trazido muito para os meus pacientes no consultório algumas dicas, assim, que têm funcionado com a minha vida. Já tem uns 2 anos que eu faço terapia, e é completamente diferente você ir na sessão de terapia e conversar com o psicólogo, e você pegar um livro e ler, você ir comprar casa para sua casa. Então, aqui nessa estantezinha de trás, eu estou lotada de livros, porque eu não quero só conversar e desabafar com o meu terapeuta, eu quero aprender, eu quero me autoconhecer. E na parte de alimentação e nutrição é isso também. Você tem que estudar, você tem que entender o básico, você tem que saber o que funciona para você. Se envolva, sabe? As pessoas acham que vão no consultório sair com um papel escrito que elas têm que comer e que aquilo ali é o fim. Aquilo ali é só o começo. Quanto mais você se envolver, melhor vai ser. Mais você vai aprender, mais autônomo, mais independente, né? Você vai se tornar em relação a esse assunto. E aí, agora, mais chegando no final, eu quero ensinar um pouquinho para você sobre a leitura de rótulo, já que eu estou estimulando tanto a autonomia e o aprendizado, né? Isso aqui
Nunca mais a vida de vocês vai ser a mesma, tá? Vocês vão ficar lá nos corredores do supermercado lendo rótulo, que eu sei porque é viciante. Então, primeira coisa, quando a gente pega uma embalagem para a gente poder avaliar, a gente tem que olhar o rótulo como um todo, né? Já falei para vocês que a frente do produto, ela é propaganda, né? Então, esse Nesfit, por exemplo, o cereal, tá lá, mel e amêndoas, porque eles querem que você saiba que tem mel e amêndoas, que são alimentos ditos saudáveis na composição, né? Cereal integral em cima, integral e saudável, né? Mas a gente tem também uma lista de ingredientes que a gente nunca lê e uma tabela nutricional que o máximo que a gente faz é olhar quantas calorias tem e quanto que tem de carboidrato, né? Mas não, aqui a gente tem muitas outras informações. Por exemplo, a gente sabe que esse total de calorias é em uma xícara. Você vai comer uma xícara só desse negócio ou você vai comer duas? Se você comer duas, já não são 108 calorias mais, já é o dobro, tá? Além disso, aqui é importante mostrar, ele está falando que não tem gordura trans, tá? Deixa eu ver se não tem mesmo não. Eu estou olhando se não tem mesmo, porque a indústria ela só é obrigada a declarar que tem gordura trans num produto acima de um valor, tá? Então, se o valor não exceder esse limite, ela não é obrigada a mostrar nessa tabela nutricional que tem gordura trans. E essa gordura é tão prejudicial para a nossa saúde que tem alguns países que proibiram a utilização delas. Então, por exemplo, na Noruega, não se pode utilizar fontes de gordura trans mais nos alimentos, tá? Aqui a gente ainda tem, e além de tudo, a gente ainda tem esse protecionismo que não é obrigado abaixo de um valor declarar, tá? Mas eu vou ensinar para vocês como que a gente vê se não tem mesmo. Então tá, vamos seguir. Primeiro, então, olhar o rótulo como um todo. Segundo, a atenção especial tem que estar na lista de ingredientes. Então, nessa lista de ingredientes desse cereal, eu circulei aqui tudo que é açúcar, tá? Então, a gente tem como segundo ingrediente, a nossa lista de ingredientes, ela vem por ordem de quantidade. Então, o primeiro, que é o que tem mais quantidade, é farinha de trigo integral. O segundo já é açúcar. Então, se tiver 51% de trigo e 40% de açúcar, eu não sei que tem 40%. Só que eu sei que ele é o segundo em maior quantidade, né? Além de açúcar, tem mel, tem xarope de glicose, que também é açúcar, tem xarope de açúcar e tem extrato de malte. Tudo isso aqui é utilizado para adoçar, tá? Então, é um negócio extremamente doce. Na hora que você coloca no leite, o leite fica super doce, né? Além disso, a gente tem os aditivos químicos, né? Antiumectante, estabilizante, aromatizantes. Mas o que mais me assusta na composição é o excesso de açúcar, tá? É praticamente uma sopinha de açúcar. E aí a gente tem, então, como eu falei, que observar a ordem desses ingredientes. Essa barrinha aqui, que muita gente consome como achando que é saudável, essa barrinha de cereal, o primeiro ingrediente dela, que é o que tem maior quantidade, é xarope de glicose. Vocês imaginam que bomba que é isso, né? Na hora que cai lá no nosso sistema digestivo, que vai para a nossa corrente sanguínea, é um pico de glicose que isso, estimulado sistematicamente, vai levar a um problema, né? E aí a gente acha que está consumindo muita fibra, olha o tanto de fibra que ela tem. 0,4, não chega a 1 grama de fibra. É muito pouco, né? E aí a gente vê quantos açúcares tem. Tem xarope de glicose, tem açúcar mesmo, tem maltodestrina, tem mel, tem açúcar invertido e tem açúcar mascavo. Olha o tanto de açúcar. Além disso, a gente tem corante, como o caramelo, né? E vários outros aditivos aí. Então, isso aqui é saudável? Nem aqui, nem na China, né? Esses biscoitos, que são ditos como fit também, eu circulei quantos açúcares tem nele. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de açúcar no mesmo biscoito. Além disso, ele tem gordura vegetal. A indústria não é obrigada a colocar gordura vegetal hidrogenada, mas se é gordura vegetal, é hidrogenada. E ela é fonte de gordura trans. Aí você vem aqui na tabela, ó, tem 0 gramas de gordura trans, porque a quantidade que eles usam por porção, que são 5 unidades de biscoito, não bate o limite para ele poder declarar que ele tem gordura trans. Mas quem come só 5 biscoitos? Quem que come só 5 biscoitos? A pessoa às vezes abre o pacote, come tudo, né?
Além disso, a gente tem aí o corante caramelo 3, a gente tem antioxidantes, emulsificantes, aromatizantes e muitos antes, né? Então, de fit não tem nada também. Gelatina, que é uma coisa tida como saudável também, né? Nossa, sobremesa de gelatina é saudável. Só que nunca. Isso aqui é um Chernobylzinho. O primeiro ingrediente é açúcar, para começo de conversa. Só que o açúcar que tem aqui, ele não é suficiente para adoçar quando a gente bota água, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam também adoçante. Além de açúcar, a gente tem aspartame, ciclamato, acesulfame de potássio, sacarina sódica. Além disso, não tem nada de abacaxi aqui, né? Onde vocês estão vendo abacaxi aqui? Não tem abacaxi na lista de ingredientes, mas a gente tem aromatizante, corante, que é o que vai dar pra gente a impressão que a gente está comendo uma gelatina de abacaxi. E ainda a gente coloca um pouco de leite condensado. Exatamente, Matheus. A Ana Paula está falando que nunca tinha ouvido falar em açúcar invertido. Ele é muito utilizado em alimentos ultraprocessados. Sabe aqueles chocolates que você puxa assim, ó, e vem um caramelo? Pode olhar, geralmente tem açúcar invertido, xarope de glicose ali, que é o que dá aquela consistência, tá? E aí, os alimentos que vêm como zero adição de açúcar, gente, que a gente tem que ter, assim, os dois olhos muito abertos, porque o açúcar tem muitos nomes. Então, se está escrito zero adição de açúcar, mas tem mel, tem açúcar. Se está escrito zero adição de açúcar, mas a pessoa colocou frutose para adoçar, a frutose é um açúcar, né? Que fora da fruta, em alimentos processados, é um problema. Dentro da fruta, não, pelo amor de Deus, tá? Se tem glicose, tem açúcar. Glicose de milho, que é muito utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, é o problema maior que a gente tem na alimentação lá, né? Aqueles xaropes de glicose de milho. Açúcar invertido, destrose, polidestrose, maltodestrina, tudo isso aqui são açúcares, tá? Professora Patrícia, posso te interromper rapidão? Claro. Esses dias, assim, eu fui comprar uma H2O pra mim na padaria, porque eu tava morrendo de sede. Não tinha água, né? Ah, meu filho, mas eu queria tomar uma coisa refrescante. É muito bom a H2O que eu comprei. Mas eu queria te perguntar o seguinte, lá estava escrito 0 calorias, 0 gramas de açúcar. Eu fui ler o rótulo, eu vi a maltodextrina. Eu falei, como? Como que esse povo coloca que não tem nada, sendo que tem maltodextrina que é usado, tipo assim, para bodybuilder, que eles usam como hipercalórico? Pois Eu fiquei na dúvida. E tem maltodestrina em alimentos para diabéticos. E ela é um açúcar absorvido rápido, porque quando o atleta usa uma malto para poder ter energia disponível rápido, a gente sabe que ela vai para a corrente sanguínea rapidinho, né? Então tem que tomar cuidado. Talvez, Thiago, a quantidade de maltodestrina que tem no seu H2O seja muito pequena, porque eles têm mais adoçante, né? Então você pode olhar lá, provavelmente tem alguns adoçantes artificiais. Talvez a quantidade de maltodestrina lá seja bem pequenininha. Isso aí a gente teria que olhar a lista de ingredientes para ver em qual lugar que ela tá, sabe? Mas é perigoso, especialmente para os diabéticos. Muitos alimentos escrito diet com maltodestrina. Às vezes a pessoa acha que pode comer um tantão, né? Porque é para diabético. E às vezes a quantidade que ela vai comer vai ter maltodestrina em quantidade que vai causar mal para ela, igual se fosse açúcar. Tenso. Então vocês printam mesmo, viu? Igual a Bruna aí, para vocês não caírem mais nas ciladas da indústria. E aí, gente, eu estava falando com vocês sobre essa questão de hábito, de rotina, e eu queria sugerir esse livro, que tem me ajudado muito, porque todos nós temos os nossos desafios, né? Eu, graças a Deus, tenho uma facilidade maior com a parte de alimentação, porque é a minha área, eu tenho prazer em comer bem, né? Eu gosto, para mim já é uma coisa bem consolidada, mas eu tenho outros hábitos que eu preciso melhorar, né? Exercício físico, por exemplo, ainda é um desafio, os próprios hábitos de organização da vida, né? E esse livro é muito interessante. Eu tinha um super preconceito, que eu achava que ele era livro de autoajuda, mas logo no início, eles contam que eles são pesquisadores, né, e eles estavam avaliando pacientes que tiveram lesão cerebral, e esses pacientes tinham perda de memória. Então, eram pacientes que conseguiam reter 1 minuto de memória. Chegava para eles, te cumprimentava, ei, tudo bem, eu sou fulano, nanana. Passava 1 minuto, ele falava tudo de novo, porque ele já não lembrava mais de você e nem de ter se apresentado. Só que esses pacientes que tinham essa perda de memória, eles não tinham a perda dos hábitos antigos. Então, era um paciente que ele acordava de manhã, ele fritava ovos com bacon,
depois ele desnorteava, deitava de novo, aí ele levantava de novo e fritava ovos com bacon de novo. Ele nem se lembrava que ele tinha feito, mas o hábito dele era acordar de manhã e fritar ovos com bacon. Então, qual que é o hábito que você está estimulando de manhã? É levantar, comer uma fruta, bater um suco? Ou é levantar e procurar um pacotinho, né? E aí o mais interessante é que eles estudaram para poder ver se esses pacientes criariam novos hábitos depois dessa lesão cerebral. E bingo, eles criavam novos hábitos, mesmo depois dessa lesão cerebral. Então, não tem jeito. Se você estiver fazendo alguma coisa com frequência, querendo ou não, intencionalmente ou não, você está criando um hábito, quer você queira, quer não. É um hábito saudável ou é um hábito pouco saudável? Não sei. Se não tem um hábito saudável ali, a chance de entrar um não saudável é muito grande. Então, a gente precisa, sim, tomar cuidado com os nossos hábitos, porque criar bons hábitos é muito difícil e continuar estimulando hábitos ruins é muito fácil, porque o nosso cérebro quer recompensa rápida, né? Então, se você falar não pra gente mesmo é muito difícil, né? Por favor, Bárbara. Patrícia, bom dia, licença. Bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meu primeiro período da faculdade, eu tive uma aula que uma professora falou que adoçantes com ciclamato poderia causar câncer. Você sabe alguma coisa sobre isso para poder me explicar, por favor? Bárbara, o que eu sei hoje é que as evidências científicas atuais, elas não comprovaram o surgimento de câncer com esses adoçantes artificiais que a gente tem legalizados para utilização. Só que os estudos científicos, em grande parte, eles são feitos com modelo animal, tá? Então, tem alguns que só tem mesmo com modelo animal. Eles dão para o ratinho uma quantidade grande de adoçante para poder estipular qual que é o limite saudável para a população, tá? Então, se você utiliza pouco, digamos assim, o que os estudos mostram é que a gente está protegido, que eles não vão causar câncer. Mas a gente não tem estudos populacionais, como o professor Eduardo estava falando, né, meta-análises feitas, porque, como a gente já discutiu aqui, é muito difícil a gente separar só o consumo de adoçante de vários outros hábitos, né? Então, assim, os estudos que a gente tem hoje, a evidência atual mostra que esses adoçantes que são liberados para o consumo, eles não causam câncer, na quantidade, né, moderada, digamos assim. Para poder causar, teria que ser uma quantidade muito grande. Agora, a gente não sabe se atrelado a maus hábitos, né? Se em quantidade exagerada, se todo dia. Muito se fala dos disruptores endócrinos. Então, se nosso sistema endócrino, eles poderiam causar algum problema. Se na nossa microbiota intestinal também eles podem interferir. Tem alguns estudos que analisam isso, sabe? Então, a evidência disponível hoje é que não causa câncer. Esses que são liberados na quantidade que é liberada, sabe? Mas a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que saber que é uma substância artificial e evitar, né, gente? Assim, na minha prática, eu evito. Os meus pacientes, eu indico sempre utilizarem o stevia, que é um adoçante natural, ou então o xilitol, o eritritol, a talmatina, todos são naturais. E se a gente evita processados, industrializados, a gente está evitando esses outros adoçantes, que geralmente eles estão na indústria, tá? Entendi. É porque aqui em casa, meus avós são diabéticos. E quando eu recebi essa informação, o adoçante que estava aqui em casa, no rótulo dele tinha esse composto. Aí eu falei assim, não, vamos trocar, porque, tipo assim, a professora tinha relatado sobre. Então, aí eu procurei no mercado um adoçante que não tinha esse composto. Porque, Ótimo. assim, não sabia se era verdade ou se não era. Eu sempre indico o stevia. Para pessoas que não toleram só o stevia porque acham que ele é amargo, tem uma marca que chama Stevita, que é, para mim, o melhor que eu já provei até hoje. Uhum. E até esse adoçante de stevia com sucralose, talvez seja melhor do que só um adoçante artificial, porque tem um pouquinho da sucralose para poder quebrar
aquele amargo da estévia, mas a maior parte ainda é estévia, sabe? Então, assim, sempre que possível, o adoçante natural e criar o hábito de parar de adoçar as coisas, de também tentar nos acostumar com os alimentos com o sabor que eles têm, né? Eu sei que para os seus avós, que já são idosos, é muito difícil mudar isso, mas para a gente, assim, quanto mais a gente tentar, maior a chance da gente conseguir instituir, né, esse hábito de não ficar tomando tudo com doce, tá? Entendi. Muito obrigada pela Por nada, explicação. Lili. A Débora está perguntando, quando se fala em tempo para alimentação, vemos que muitas dicas de fazer a comida e congelar para o restante da semana. Isso é saudável ou ela perde um pouco do valor nutricional? Gente, eu super indico, tá? A gente perde nutrientes na comida por muitas formas. Se você parte uma laranja, a partir do momento que você partiu, o contato com o metal, o contato com o ar, tudo isso está oxidando a vitamina C que tem naquela laranja, por exemplo. Ela vai deixar de ser saudável? Cozinhar um alimento perde os nutrientes a ponto de você ficar desnutrido? De jeito nenhum, né, gente? Congelar também, pode ser que você tenha uma perda mínima, sabe? Mínima. Mas ainda é muito mais saudável do que não fazer isso e comer porcaria. Então, assim, a perda é muito pequena, não se preocupem com isso, tá? E é um hábito que a gente pode instituir também, né? De começar a fazer comida para semana. Se você não quer fazer a comida toda, uma coisa que ajuda muito é a gente ter prontas proteínas. Então, um frango desfiado, uma carne moída, sabe? Porque aí na hora você bota uma batata ali na airfryer, faz uma saladinha, com 10 minutos seu almoço está resolvido. Ou então um omelete rapidinho, né? E aí, gente, para finalizar a minha ideia da resposta dessa pergunta, você é o que você come? Talvez você seja o que você come, mas não só o que você come, tá? A gente é o que a gente come, mas a gente também é todos os outros hábitos que a gente estimula. A gente é também como que a gente gasta o nosso tempo, né? A gente é também as relações que a gente estabelece, que muitas vezes são relações que não nos agregam. A gente é o conteúdo que a gente consome, que muitas vezes é um conteúdo que faz a gente perder o tempo que a gente tinha para poder investir na gente mesmo, né? A gente é a nossa saúde mental, que é muito importante, muito, muito, muito importante, tá? Então, nós somos um conjunto de muitas complexidades, né? E a alimentação é, sim, muito, 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 muito importante, e ela é influenciada por tudo isso aqui também, né? Então, não é uma pergunta tão simples. Eu não acho que a gente é só o que a gente come, mas a gente é também o que a gente come, né? E para refletir aqui no final, eu trouxe essas duas frases. Essa primeira, muitas vezes a gente escuta que o bom é inimigo do ótimo. Não deixe o bom ser inimigo do ótimo. Não seja 880. Se o que você pode fazer hoje é o bom, faça o bom. Se amanhã você consegue fazer o ótimo, faça o ótimo. Mas não se prenda naquele conceito de que se eu não conseguir fazer perfeito, eu não vou fazer nada, tá? Ninguém é 100% o tempo todo. E a segunda frase, que é do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto demais, faça o teu melhor na condição que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Qual que é o seu melhor que você pode fazer hoje? É aumentar a sua ingestão de água, tá aqui minha garrafinha, é acrescentar 2, 3 frutas no seu dia, porque você não está comendo fruta, acrescenta as 2, 3 frutas. O seu melhor hoje é conseguir fazer as refeições do final de semana, é conseguir comer no self-service ao invés de pedir McDonald's. Pensa, qual que é o melhor que você pode fazer hoje, sabe? Um pouquinho que você mudar vai fazer diferença, sim. Lembra dos hábitos. Se você não estimula um bom hábito, você está automaticamente estimulando o outro no lugar dele, tá? E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Tem mais dúvidas? Excelente, Patrícia, muito bom. Parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Obrigada, Adorei. Matheus. Obrigada. Patrícia, você faz acompanhamento nutricional? Faço sim. Aqui nesse último slide estão os meus contatos, tá? O meu telefone, minhas redes sociais, meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato. Vai ser um prazer atender vocês. Já estou atendendo algumas alunas da pós. É muito gratificante quando a gente vem aqui e expõe o que a gente pensa. As pessoas se identificam e nos procuram, sabe? Além de atender no consultório, eu tenho uma clínica na região da Pampulha. Também coloco à disposição para quem estiver precisando de lugar para atender. A gente faz compartilhamento de sala, tá? E se quiser entrar em contato para trocar uma ideia, para perguntar alguma coisa, às vezes para poder tirar uma dúvida em relação a um paciente, eu estou 100% disponível, tá?
Obrigada aí, gente, pelos elogios, todo mundo falando que gostou, fico muito feliz, muito mesmo. Patrícia, muito obrigado pelo convite, por você ter aceito o convite, né? Como eu já tive aula na pós, eu já imaginei que ia ser fantástico. Eu adoro esse seu lado de mostrar artigo, porque eu acho que a gente tem que evidenciar a nossa base científica de tudo que a gente faz e desmistificar várias coisas. Então, a gente vai, às vezes, fazer compra e acha que está comprando uma coisa saudável e não é saudável. Então, a sua aula, ela mostra para a gente que a gente tem que ser mais esperto do que a gente imagina, né? E não ir pela propaganda, nem por nada do tipo, né? Achei, assim, sensacional, né? Já acompanho seu trabalho, já deve ter uns 2 meses, né? E muito bom. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Maria Clara levantou a mão. Eu levantei a mão só para, assim, realmente te parabenizar pela sua palestra, porque eu já fui nutricionista e nutrólogo em várias coisas, e às vezes a gente perde o ânimo no meio da dieta, de fazer, a gente perde o interesse. Eu, assim, já tomei remédio para emagrecer, eu já fiz de tudo, e achei, assim, maravilhosa sua palestra, parabéns mesmo. Obrigada. E com certeza eu vou entrar em contato com você. Ai, que bom. Pessoal, só lembrando aqui que após a palestra a gente vai ter a explicação da atividade autoinstrucional, tá bom? Aí vocês podem permanecer. Pessoal, então acho que eu vou me despedindo, né, para deixar vocês com a continuidade. A palestra vai ficar salva sim, né, César? Vai ficar salva sim. Eu fico feliz demais que vocês tenham gostado, porque assim, eu acho que o pagamento do professor é ver isso aqui, sabe? É ver que as pessoas se interessaram, gostaram, discutiram, entraram junto. Uma aula participativa como essa é, assim, muito enriquecedor para a gente também. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho dos feedbacks, tá? Eu estou disponível mesmo, todas as vezes que vocês precisarem podem me chamar, que vai ser um prazer muito grande. E a gente vai chamar com certeza.